Em destaque no Panorama CBN. Estados Unidos recuam na acusação de que Maduro liderava cartel de drogas. Bolsonaro cai da cama e bate a cabeça na prisão. Petrobras paralisa a perfuração na foz do Amazonas depois de vazamento de fluido. Polícia Federal convoca novos depoimentos do caso Master e Banco Central recorre de inspeção. Saldo positivo da balança comercial cai em ano de tarifaço. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Começando pela Venezuela, porque os Estados Unidos mudaram a linguagem usada para descrever o ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e o suposto Cartel de los Soles, organização ligada ao narcotráfico no país. Uma versão reescrita da acusação judicial do Departamento de Justiça norte-americano contra Maduro retira a menção de que ele liderava o cartel e recua sobre a caracterização do grupo como uma organização terrorista internacional. A acusação original, feita em 2020, era parte da escalada de tensões entre o governo de Donald Trump e o regime venezuelano, que culminou na operação militar no último sábado para prender Maduro e a esposa dele, Cília Flores. O novo documento do Departamento de Justiça, divulgado no mesmo dia da prisão, ainda acusa Maduro de narcoterrorismo. No entanto, ele não é mais chamado de chefe de uma organização terrorista narcotraficante. O texto diz agora que Maduro é culpado de participar, proteger e perpetuar uma cultura de corrupção, de enriquecimento a partir do tráfico de drogas, e de lucrar com isso. O Cartel de los Soles, que tinha sido designado como organização terrorista internacional pelo Departamento de Estado em novembro, passou a ser citado como um termo guarda-chuva para o narcotráfico comandado pela elite venezuelana. A existência do Cartel de los Soles já era questionada por especialistas, que o viam mais como uma rede composta por membros de diversas patentes e estratos políticos que facilitam e lucram com o tráfico de drogas. E o Brasil voltou a condenar a ação dos Estados Unidos na Venezuela numa reunião extraordinária do Conselho Permanente da OEA, Organização dos Estados Americanos. O representante brasileiro na comissão, o embaixador Benoni Belli, reiterou a posição de Brasília, já expressa na ONU, e adicionou que a captura de Nicolás Maduro foi um sequestro. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso. Agressões militares conduzem a um mundo em que a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Esse raciocínio carece de legitimidade e abre a possibilidade de conferir aos mais fortes o direito de definir o que é justo ou injusto, o que é certo ou errado, e de ignorar as soberanias nacionais, ditando as decisões que devem tomar os mais fracos. Segundo o embaixador, o Brasil não vai hesitar em defender a não intervenção e a paz na América do Sul. Já o embaixador dos Estados Unidos, Leandro Lizzutto, disse que a operação foi policial e que não houve invasão. A fala dele foi interrompida. Uma mulher presente no local protestou contra os Estados Unidos e em apoio à Venezuela. A reunião precisou ser suspensa momentaneamente para a retirada da manifestante. Nessa terça, a ONU afirmou que a operação dos Estados Unidos em Caracas violou de forma clara um princípio fundamental do direito internacional. A porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Ravina Shamdasani, disse que os estados não devem ameaçar nem usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer estado. Esse foi o posicionamento mais forte da ONU sobre a operação dos Estados Unidos que capturou Maduro. Até o momento, representantes haviam expressado profunda preocupação e pedido pela desescalada na situação. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, afirmou que nenhum agente externo governa o país. Depois da captura de Maduro, Trump disse que os Estados Unidos iriam administrar a Venezuela. No domingo, a própria Delcy Rodrigues defendeu uma relação equilibrada e respeitosa com Trump. E agora, em um pronunciamento televisionado,
Rodrigues afirmou que o governo venezuelano governa o país e ninguém mais. Nessa terça, o presidente Donald Trump fez um discurso para uma plateia formada por congressistas do Partido Republicano, em Washington, e ele citou Nicolás Maduro. Disse que o ditador deposto tentava imitar a dança dele, Donald Trump, mas que Maduro é um cara violento. É uma referência às frequentes aparições em que Maduro dançava em público. Nas últimas vezes em que ele fez isso, pouco antes da operação militar do sábado, isso foi visto como uma provocação aos Estados Unidos. Segundo o jornal The New York Times, isso inclusive foi decisivo para que Trump ordenasse a operação e capturou Maduro, por acreditar que o venezuelano estava zombando da crise entre os dois países. Nessa fala de terça-feira, Trump também elogiou a operação, dizendo que nenhum americano morreu, enquanto do outro lado, muita gente morreu. Ele disse: infelizmente, soldados, principalmente cubanos, muitos mortos. Ontem eu te contei aqui no Panorama que Cuba confirmou a morte de 32 militares que faziam a segurança de Nicolás Maduro. Do lado venezuelano, o exército confirmou mortes de 23 militares. Ainda no evento para os republicanos, Trump afirmou que o partido precisa vencer as eleições de meio de mandato nesse ano, caso contrário, ele será alvo de um processo de impeachment pelos democratas. Segundo a agência Reuters, autoridades da Venezuela e dos Estados Unidos já estão discutindo a exportação de petróleo bruto do país latino-americano. Os Estados Unidos impuseram um bloqueio em dezembro e a Venezuela acumula milhões de barris de petróleo em navios e tanques. Segundo as fontes ouvidas pela Reuters, um acordo para vender o petróleo às refinarias americanas redirecionaria os embarques que antes iam para a China. Sobre as ameaças de Trump à Groenlândia, também por causa dos recursos naturais da ilha, a União Europeia divulgou um comunicado conjunto dizendo que a população local é soberana para decidir seu futuro político e o território do Ártico é parte da OTAN, que deve ter sua integridade respeitada, segundo preceitos da Carta da ONU. Esse texto é assinado pelos governos da França, Alemanha, Itália, Espanha, Polônia, Reino Unido e Dinamarca. A Groenlândia é integrante autônoma do Reino da Dinamarca. Na segunda-feira, a primeira-ministra do país disse que qualquer ataque americano à ilha significaria o fim da OTAN, que é a aliança militar do Ocidente. Vindo agora para o Brasil, na manhã dessa terça-feira, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou numa rede social que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma crise de soluços enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel na cela em que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ela afirmou que, por estar detido numa sala especial, o atendimento médico só teria ocorrido no momento da visita dela, na manhã dessa terça. Em nota, a Polícia Federal informou que Bolsonaro recebeu atendimento, depois de relatar à equipe de plantão que tinha sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da PF constatou ferimentos leves e não identificou a necessidade de encaminhamento hospitalar. Indicou apenas observação. Já o médico de Bolsonaro, Cláudio Birolini, defendeu a transferência dele para o hospital para fazer exames. Segundo ele, Bolsonaro teve um traumatismo craniano leve. Ele afirmou que quedas com impacto na cabeça são uma das principais preocupações da equipe médica e que o risco já tinha sido alertado anteriormente. A defesa do ex-presidente pediu então ao Supremo Tribunal Federal autorização para que Bolsonaro fosse transferido por risco concreto e imediato à saúde, diante do histórico clínico recente do ex-presidente. Mas o ministro Alexandre de Moraes negou a remoção imediata ao avaliar que não havia indicação médica para a transferência depois do atendimento feito pela Polícia Federal. Na decisão, o ministro determinou que seja juntado ao processo o laudo médico da PF e estabeleceu que a defesa indique quais exames considera necessários para a análise da possibilidade de realização no sistema penitenciário. Enquanto eu gravo o podcast, o jornal O Globo publicou o relatório médico elaborado pela Polícia Federal, dizendo que Bolsonaro estava consciente e orientado, sem sinais de déficit neurológico. De acordo com esse documento, Bolsonaro tinha uma lesão superficial cortante no rosto e no pé esquerdo. Também estava com motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas
e apresentou leve desequilíbrio ao ficar em pé. Segundo o APF, Bolsonaro relatou quadro de tontura durante o dia e soluços intensos à noite. E listou 4 hipóteses para a queda: interação entre remédios, crise epilética, adaptação a aparelho utilizado para apneia do sono e processo inflamatório pós-operatório. São algumas hipóteses aqui neste relatório publicado pelo jornal O Globo. O PL, partido de Bolsonaro, publicou uma nota, disse estar inconformado com a notícia de que o ex-presidente se machucou na prisão e afirmou ser incabível a decisão do ministro Alexandre de Moraes de negar a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar. Nesta terça, a Petrobras informou que paralisou a perfuração na foz do Amazonas por causa de um vazamento. A empresa informou que no último domingo foi identificada a perda de fluido de perfuração em 2 linhas auxiliares que conectam a sonda de perfuração ao Poço Morfo, que fica a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. A nota diz que a perda do fluido foi imediatamente contida e isolada, que as linhas serão trazidas à superfície para avaliação e reparo. Segundo a empresa, não há problemas com a sonda ou com o poço, que permanecem em total condição de segurança. A ocorrência, segundo a Petrobras, também não oferece riscos à segurança da operação de perfuração. A Petrobras adotou todas as medidas de controle e notificou os órgãos competentes. O fluido utilizado, segundo a companhia, atende aos limites de toxicidade permitidos e é biodegradável, portanto não há dano ao meio ambiente ou às pessoas. O IBAMA informou que as causas do vazamento estão em apuração. A licença para a Petrobras explorar o primeiro poço na bacia da Foz do Amazonas foi concedida pelo IBAMA em outubro de 2025. Nessa fase de exploração, a companhia busca obter informações para avaliar se há petróleo e gás na área em escala econômica. Por enquanto, não há produção de petróleo. Mais informações agora sobre o caso Master. Polícia Federal agendou uma série de novos depoimentos para o fim de janeiro e início de fevereiro. Entre eles estão ex-sócios do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e ex-diretores do BRB, o Banco de Brasília. A PF apura os crimes na confecção de carteiras de crédito do Master ao BRB por um valor de 12 bilhões de reais. A Polícia Federal já ouviu Daniel Vorcaro, também o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino. Isso aconteceu no dia 30 de dezembro, por iniciativa do ministro Dias Toffoli, do STF. Durante o interrogatório, Vorcaro negou ter vendido carteiras de crédito falsas e criticou a atuação do Banco Central de decretar a liquidação do Master. Já o ex-presidente do BRB afirmou que não conseguiu recuperar 2,5 bilhões de reais investidos na compra de carteiras de crédito do Master. Nessa terça, o Banco Central recorreu da decisão do ministro do TCU, Jonathan de Jesus, que determinou uma inspeção no órgão para investigar os procedimentos relacionados à liquidação do Master. Essa decisão eu te contei ontem aqui no Panorama. E aí o Banco Central cita agora o próprio regimento interno do Tribunal de Contas da União, que determina que decisões sobre inspeções precisam ser tomadas por um colegiado e não por decisão de um só ministro. O despacho do ministro Jonathan de Jesus abre espaço para frear ou até cancelar o processo de liquidação do Master. O ministro quer evitar a venda de ativos do banco antes de decidir sobre o processo. O procedimento, se confirmado, deve analisar as medidas de supervisão adotadas pelo Banco Central e busca tentar descobrir se a autoridade monetária, se o Banco Central optou por alternativas menos gravosas antes da liquidação do banco. Para o coordenador do Observatório do TCU, da Fundação Getúlio Vargas, André Rosílio, a atuação do Tribunal de Contas nesse caso é ilegal. Teoricamente, uma inspeção no Banco Central para tratar de algum assunto conectado à jurisdição de contas, né, seria possível. Agora, uma inspeção para tratar deste assunto, né, que é um assunto próprio do Banco Central, é um assunto que, por determinação legal expressa, né, cabe ao Banco Central decidir. Nesse caso, a medida ela exorbita as competências do TCU e, portanto, é uma medida ilegal. A jornalista Malu Gaspar, da CBN e do jornal O Globo, trouxe a informação de que o ministro Jonathan de Jesus, que agora pede inspeção no Banco Central,
tinha negado uma outra inspeção em maio do ano passado. Só que na ocasião os técnicos avaliavam não a hipótese de uma ação apressada do Banco Central, mas sim de omissão ou demora em constatar os problemas do Master. O controlador do banco, Daniel Vorcaro, tinha acabado de anunciar que estava em negociação com o BRB, o Banco de Brasília, para vender 58% de suas ações. Vamos ouvir a Malu Gaspar. Ao longo desse período, enquanto o ministro Jonas de Jesus disse que não precisava fazer inspeção alguma, as fraudes estavam acontecendo. As fraudes avaliadas em 12 bilhões e 200 mil reais, que foi dinheiro repassado pelo Banco de Brasília para o Master e que foi justificado pelo Master com base em créditos falsos. Contratos de créditos completamente falsos que o Banco Central só veio a pegar em outubro deste ano. Então, quer dizer, se o ministro do Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, estava tão preocupado assim com a ação do Banco Central, com a preservação de ativos do banco para ressarcir credores, ele poderia ter tomado diversas providências, menos a que ele está tomando agora, porque agora o banco já está liquidado. Tem ainda esse outro aspecto. Quando você para a venda dos ativos, você para a liquidação do banco e você cria o pior dos mundos, porque nem ele tem poder para reverter a liquidação, isso certamente vai acabar no Supremo Tribunal Federal, então a liquidação fica num limbo, nem os credores vão ser ressarcidos, ou seja, o interesse público não está sendo preservado e a autonomia do Banco Central está sendo vilipendiada. Ou seja, o ministro Jonas de Jesus está fazendo tudo que não interessa. Só tem uma pessoa, uma instituição que pode vir a ser beneficiada com essa ação do ministro Jonathan de Jesus, que é o Banco Master e seu controlador Daniel Vorcaro. Tem mais. Nessa terça, a Malu Gaspar trouxe no jornal O Globo que influenciadores de direita, Rony Gabriel, que é vereador em Erechim, no Rio Grande do Sul, e Juliana Moreira Leite, afirmam ter recebido propostas para difundir a narrativa de que o Banco Central se precipitou ao decretar a liquidação do Master. A encomenda era divulgar uma reportagem que noticiava um despacho do Tribunal de Contas da União. E aí nenhum dos dois aceitou fazer esse trabalho. Enquanto isso, pessoas e empresas que aplicaram em CDBs e outros títulos de renda fixa do Banco Master continuam à espera do início do pagamento do dinheiro pelo Fundo Garantidor de Crédito. O FGC alega que ainda não recebeu do liquidante a relação dos credores com direito à garantia. A liquidação ocorreu há 50 dias, sendo que em outros casos o prazo médio de pagamento ficou entre 30 e 40 dias. E a balança comercial brasileira encerrou 2025 com um saldo positivo de pouco mais de 68 bilhões de dólares. É o terceiro maior da série histórica. O superávit é resultado de 348 bilhões em exportações e 280 bilhões em importações. Mas o resultado é 8% menor do que o apresentado no ano anterior. Em 2025, com as tarifas aplicadas por Donald Trump aos produtos brasileiros, as exportações para os Estados Unidos caíram 6,6%. Mesmo assim, as exportações totais aumentaram 3,5% em relação ao ano anterior. Já as importações tiveram um aumento de 6,7%. Só as exportações para a Argentina aumentaram 31%, para a China, 6% e para a União Europeia, 3,2%. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 1,11% aos 163.665 pontos. O dólar comercial caiu pelo quarto dia seguido, 0,48%, cotado a R$ 5,38. O euro vale R$ 6,29, com baixa de 0,78%. Agora uma notícia curiosa chamou a atenção. O Consulado do Brasil em Lisboa informou que recebeu um passaporte antigo da modelo Elisa Samúdio, morta no Brasil em 2010. Segundo informações do portal G1, o documento foi encontrado na última sexta-feira e o Itamaraty já foi notificado. O documento estava na casa de uma família que alugava quartos para turistas em Portugal. E segundo o dono do local, o passaporte teria sido deixado no meio de livros, numa sala compartilhada do apartamento alugado no fim de 2025. O documento tem marcação de entrada no país português em 2007,
mas não registra a saída da brasileira. Não se sabe como ela retornou ao país de origem, mas uma das possibilidades é que a modelo tenha perdido o passaporte e solicitado uma autorização para voltar ao Brasil. Em 2010, já no Brasil, Elisa Samúdio foi assassinada. O ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelo crime e o corpo dela nunca foi localizado. A família da modelo afirmou que, apesar da localização do documento, não há qualquer dúvida de que Elisa está morta. Eles afirmaram ainda que não sabem se o passaporte é verdadeiro, mas se for, a família quer ter acesso ao documento. O presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, assinaram uma declaração de intenções com o presidente Volodymyr Zelensky para o envio de uma força multinacional à Ucrânia. O deslocamento deve acontecer após um cessar-fogo com a Rússia. O compromisso foi formalizado em Paris, na França, durante uma reunião com 35 países da chamada Coalizão de Voluntários. O objetivo é oferecer garantias de segurança robustas para que a Ucrânia se sinta segura em avançar e concluir as negociações de paz com Moscou. Uma intensa onda de frio atinge a Europa e já causou a morte de pelo menos 6 pessoas, sendo 5 na França e 1 na Bósnia e Herzegovina. Pelo segundo dia, os sistemas de transporte público enfrentam graves problemas. A neve forte e o gelo fecharam aeroportos e suspenderam linhas de trem em vários países do continente. Na França, 3 pessoas morreram em acidentes causados pelo gelo. Em Paris, um taxista morreu depois de perder o controle do carro e cair em um rio. E morreu aos 70 anos o cineasta húngaro Béla Tar, diretor de filmes aclamados como Satan Tango e O Cavalo de Turim. A morte foi confirmada pela Academia Europeia de Cinema, que lamentou a perda de uma personalidade com forte voz política. Béla Tar era conhecido por seu estilo austero e melancólico, com filmes de longa duração e em preto e branco. Seu trabalho de 1994, Satan Tango, é um épico de 7 horas que retrata o colapso do comunismo no leste europeu. Ele é baseado no livro de mesmo nome do romancista húngaro László Krasznahorkai, que venceu o último prêmio Nobel de Literatura. O cineasta se aposentou depois de lançar seu último filme, O Cavalo de Turim, em 2011, que venceu o grande prêmio do júri no Festival de Berlim. E uma nota do esporte é que a Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades financeiras envolvendo o São Paulo e o presidente do clube, Júlio Casares. A primeira apuração, revelada pelo portal UOL, se concentra em R$1,5 milhão em depósitos nas contas pessoais do dirigente. A segunda, paralela, investiga um total de 11 milhões em 35 saques feitos das contas jurídicas do clube. Os dados são de relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que monitora movimentações consideradas atípicas no sistema financeiro. Os depósitos na conta de Casares aconteceram em valores fracionados, geralmente abaixo dos R$50 mil, que é o limite a partir do qual o COAF é notificado de forma automática. Em alguns dias foram identificadas até 12 operações, somando 49 mil. O COAF define essa técnica como smurfing, usada para burlar sistemas de investigação. Segundo o relatório, o próprio presidente Casares justificou os recebimentos ao banco como referentes a bonificações de campeonatos do São Paulo. Os advogados de Júlio Casares, Daniel Bialski e Bruno Borragini, declararam por meio de nota que todas as movimentações financeiras do presidente possuem origem lícita e legítima e que serão detalhadas com a apresentação de provas e informações fiscais no curso das investigações. Panorama CBN. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Chegaram mensagens pela caixinha de comentários do Spotify. O Carlos Torres comentou: "Oba, ele voltou. Feliz ano novo, Leandro. Um 2026 abençoado para você e para a equipe do Panorama. Valeu, Carlos." E o Leonardo Barcelo, que ainda está ajustando o calendário dele, escreveu assim: "Bem-vindo de volta, Leandro. Um ótimo 2016 para ti e toda a equipe do Panorama." Acontece, né? Tem gente que ainda tá assinando cheque como 2025, né? É normal.
Forte abraço, Leonardo, um abraço para você e também para todos os ouvintes. Para encerrar, eu te conto que o Brasil está aparecendo no ranking de 52 lugares para conhecer em 2026, elaborado pelo jornal The New York Times. O único destino brasileiro na lista foi o Instituto Inhotim, de Brumadinho, em Minas Gerais, que ficou na 24ª posição. O jornal destaca as mais de 500 obras em 24 galerias e o enorme jardim botânico. O New York Times lembra que em 2026, o Inhotim celebra 20 anos de abertura ao público e terá uma programação especial de exposições sobre a identidade afro-amazônica do Brasil. A publicação ainda sugere que a viagem seja estendida, apontando Belo Horizonte como a capital dos bares do Brasil e citando o Parque Nacional da Serra do Cipó e as igrejas de exuberância barroca de Minas Gerais. No topo do ranking, na primeira posição, o jornal americano indicou a América Revolucionária, um conjunto de eventos para celebrar os 250 anos da independência dos Estados Unidos. A cidade da Filadélfia, berço da Declaração de Independência, vai ser o principal palco dessas celebrações. Em segundo lugar, no ranking, está Varsóvia, na Polônia, e em terceiro, Bangkok, na Tailândia. Com essa, o Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.